Aqui é o CV Padilha procurando explicar como é que foi feito este vídeo, assim, fazendo um exemplo assim de conversa entre radioamadores. Radioamadores pode ser do país onde nós nascemos, ou pode ser de outros países, de outros lugares do mundo. Depende de você saber conversar naturalmente em outros idiomas, em outras línguas. Mas nós vamos mostrar como é que nós fizemos este diálogo, este exemplo de conversa entre radioamadores. Isso foi feito por mim como, vamos dizer, é uma forma de estudar o idioma, mas que foi programado por mim mesmo como uma forma de comunicação com outro país, outra língua. Eu faço os testes, eu faço o texto, melhor, eu faço o texto, preparo o texto. Eu perguntando e o outro respondendo. Só que sou eu mesmo que faço a resposta e pergunto, para depois eu ouvir no outro idioma. Aí nós falamos, dentro do possível, no idioma estrangeiro, e quando vier a resposta do outro lado, do outro macanudo, aí vem certinho a resposta dentro do idioma deles. Francês, inglês, seja lá o que for. E isso vai servir para nós descobrirmos as nossas falhas, os nossos defeitos, para ir aprendendo e corrigindo a pronúncia, baseado pelo que o outro está falando. Está respondendo o nosso colega do outro lado do mundo. Mas isso é normal. Isso acontece até entre radioamadores mesmo. Nem todos sabem falar os idiomas, vamos dizer, falar português, sabe não, o que é português, o idioma português, eles não sabem. Então, eles, assim, a mesma coisa nós também. Não sabemos inglês, vamos dizer, mas aí a gente pega e vai fazendo o texto corretamente e depois responde do nosso jeito. E com essa resposta, nós vamos descobrindo as nossas falhas, os nossos erros e vamos corrigindo posteriormente para aprender outro idioma. Isso é uma forma de aprender outra língua estrangeira, outro idioma. Depende de paciência, naturalmente, e boa vontade, claro, né? Do operador, da pessoa que vai praticar isso. Eu botei aqui, eu coloquei esse vídeo só para um exemplo, mas a coisa foi diferente. Eu fiz o texto, respondi, e o outro lado, do outro lado, que me respondeu, fez a contestação, ele falou direito. O meu francês aí foi uma francês adoidado, misturado com tudo. Mas aí eu vou vendo aquilo e vou corrigindo para fazer melhor. E assim a gente vai aprendendo e vai conversando pelo mundo afora. Não só em francês, em inglês, em espanhol e outras coisas mais. Outros idiomas. Depende de boa vontade, de interesse e querer se comunicar realmente lá para fora. Mas não precisa ser radioamador, não. Podemos pegar notícias internacionais, por exemplo, pela BBC de Londres, contando, tem programas aí mais curtos para você ouvir e praticar o inglês, vamos dizer, no exemplo aí, no caso do inglês. Você ouve histórias, histórias meio doidas, mas serve para praticar. Aí você escuta aquilo e vai acostumando o ouvido. É como se estivesse lá fora, ouvindo conversa de televisão lá entre eles, notícias, como aqui no Brasil também, a mesma coisa. E nisso você vai aprendendo.
É uma coisa boa, não sei se está dando para entender o que eu estou falando. Eu já estou falando para simplificar, para não estar escrevendo somente, porque a pessoa pode não ter paciência de ler aquilo tudo. Meu telefone é do WhatsApp, para facilitar. Qualquer dúvida, me telefone para 92, é o código do DDD, né? 92, aqui de Manaus, Amazonas, Brasil. 92, 91, 16, 19, 65. 91, 16, 19, 65. Aí nós podemos tirar as dúvidas. Como foi que eu fiz esse texto? Quais foram as plataformas que eu utilizei? Quais foram os programas que eu utilizei para sair essa conversa que vocês ouviram aí no vídeo passado? No caso aqui do Moulin Rouge, contando a história do Moulin Rouge, é uma história bem resumida, do macanudo lá que pintava as mariposas dançando por lá e tomava a, a, a cachaça dele, o vinho dele, por conta dessas pinturas. Outra coisa, tem os detalhes aí que eu posso dar depois com mais calma, os programas que eu já falei antes, que podem ser utilizados, alguns aí, e também a pessoa que estiver interessada em aprender outro idioma e praticar, falar, ficar ouvindo para ver os erros e consertar e corrigir os erros. Naturalmente, se puder conseguir a ajuda de um suporte técnico, de um técnico que mexa com computador, com esses programas, será melhor, porque ninguém é obrigado a conhecer tudo, a mexer em tudo. Não é só idiomas, não. É a parte também de tecnologia, de informática, computador e outros bichos mais. Isso a gente não consegue fazer tudo. E não é o certo, eu já fiz quase tudo na vida, no meu trabalho, mas é uma luta de doido, é coisa de louco. Então você tem que dividir o trabalho dentro da possibilidade, onde você está morando, onde você vive. Tem que ter a ajuda de outros. É assim que a coisa progride e avança. Qualquer dúvida, me telefone, que eu já dei o número aí. Vai para o WhatsApp. Vamos ver aí as perguntas e nós podemos conversar e entrar em mais detalhe diretamente. Não é para pedir dinheiro, não, viu? Isso aqui é aquela conversa de sempre. É de graça. Só que o pessoal diz que é de graça, chega na hora, eles pagam, eles cobram 10 milhões para cada um. Coisa de louco. Mas faz parte do jogo. A gente tem que estar preparado e acordado para isso. São os tempos atuais. E agora faça o seguinte também. Aproveite para dar o like, aquela história do gostei, né? E se inscrever também aqui no meu programa, que dá um trabalho danado fazer isso aqui, para explicar para os outros, para a coisa funcionar, para poder valer alguma coisa, para poder aparecer. Veja isso também, não se esqueça não. Dê também uma ajuda em quem está procurando fazer a coisa funcionar. Para o seu bem mesmo e para o bem de todos nós.